Você sabe quais foram as 7 piores mulheres da Bíblia? A Bíblia nos apresenta mulheres de ações perversas, que se tornaram inimigas de Deus. E como morreram essas 7 piores mulheres da palavra de Deus? Influenciadas por Satanás, elas serviram de obstáculo para os servos do Senhor, tentando impedir o cumprimento de sua vontade. Movidas pela sede de poder, riqueza e autoridade, cometeram atos terríveis. Hoje, vamos conhecer as 7 piores mulheres da Bíblia que se opuseram a Deus. Então fique com a gente até o final do vídeo e descubra tudo sobre as 7 piores mulheres da Bíblia e como elas morreram. Primeira pior mulher da Bíblia, Jezabel. A história da rainha cruel Jezabel está no livro de 1 Reis capítulos 16, continua no capítulo 21 e também está no livro de 2 Reis capítulo 9, onde a Bíblia diz que Jezabel foi uma rainha cruel e manipuladora, esposa do rei Acabe de Israel. Ela promoveu a adoração a deuses pagãos, perseguiu profetas de Deus e foi responsável pela morte de Nabote para que seu marido tomasse sua vinha. Jezabel foi uma rainha manipuladora que mudou a história de Israel. Se tem uma personagem na Bíblia que simboliza poder, influência e ruína, essa é Jezabel. Seu nome, até hoje, carrega um peso considerável. Quando alguém é chamado de Jezabel, normalmente não é um elogio. Mas quem foi essa mulher e por que sua história atravessou os séculos como um alerta sobre ambição desmedida e manipulação? Vamos começar a falar sobre a pior mulher da Bíblia, analisando a chegada de Jezabel. A jovem princesa fenícia não chegou ao trono de Israel à toa. Ela tinha uma estratégia. Filha do rei Etaal, sacerdote do deus Baal, Jezabel cresceu em meio a um ambiente onde a adoração a divindades estrangeiras era natural. Seu casamento com Acabe, rei de Israel, não foi apenas uma questão de amor, se é que houve algum, mas uma jogada política para fortalecer alianças entre os dois reinos. Mal sabia Israel que essa união mudaria completamente sua trajetória espiritual e política. Imagine uma pessoa carismática, determinada e nada disposta a aceitar um não como resposta. Essa era Jezabel. Ao colocar os pés no reino de Israel, não demorou muito para impor sua própria cultura. Não estava ali para ser apenas mais uma rainha decorativa. Seu objetivo? Erradicar a adoração ao Deus de Israel e substituir pelo culto a Baal e a Zerá. O segundo ponto sobre essa mulher terrível que vamos falar é sobre a influência sombria de Jezabel. As suas perseguições e idolatria. O problema não era apenas que Jezabel trouxe sua religião para dentro de Israel. O verdadeiro caos começou quando decidiu exterminar qualquer um que se opusesse a ela. Profetas do Senhor foram perseguidos e mortos, e aqueles que tentavam resistir sentiam o peso de sua fúria. Elias, um dos profetas mais icônicos da Bíblia, enfrentou essa realidade de frente. Ele desafiou os sacerdotes de Baal no famoso episódio do Monte Carmelo, onde Deus provou sua superioridade com fogo do céu. Jezabel, no entanto, não ficou de braços cruzados. Ao saber do ocorrido, jurou matar Elias, forçando o profeta a fugir para salvar a própria vida. Sabe aquele tipo de pessoa que, quando contrariada, faz de tudo para se vingar? Jezabel era exatamente assim. Um exemplo clássico disso foi a história de Nabote e sua vinha. Acabe desejava um vinhedo pertencente a Nabote, mas o proprietário recusou-se a vendê-lo. Jezabel, então, arquitetou um plano cruel, forjou falsas acusações contra Nabote, que acabou sendo apedrejado até a morte. Assim, o rei pôde tomar posse do terreno. Para ela, não existiam obstáculos, apenas soluções, ainda que moralmente questionáveis. Sobre o legado de Jezabel, temos uma advertência temporal. Histórias como essa continuam a ecoar, não apenas como relatos bíblicos, mas como lições sobre os perigos do abuso de poder, da manipulação e da falta de limites morais. Quantas vezes, na vida real, figuras influentes seguem caminhos semelhantes? Quantos líderes, movidos pela ambição, ultrapassam qualquer barreira ética para alcançar seus objetivos? Jezabel não foi apenas uma vilã de um conto antigo. Seu nome continua sendo usado para descrever aqueles que, com inteligência e charme, enredam outros em planos perigosos. É um lembrete de que caráter e princípios valem mais do que qualquer posição de destaque.
No fim, o poder pode ser passageiro, mas as consequências das escolhas erradas podem durar gerações. E como morreu a pior mulher da Bíblia? Qual foi o fim trágico dessa rainha implacável? O tempo passou, mas as ações de Jezabel não ficaram impunes. O profeta Elias havia profetizado que seu fim seria tão violento quanto sua trajetória. E assim aconteceu. Com a ascensão de Jeú ao trono, Jezabel percebeu que sua sorte estava prestes a mudar. Em uma cena digna de um filme dramático, ela se enfeitou, pintou os olhos e olhou pela janela enquanto Jeú se aproximava. Tentou, talvez, um último golpe de sedução ou diplomacia. Mas não houve espaço para conversas. Jeú ordenou que os eunucos que a serviam a jogassem da janela. Seu corpo caiu, foi pisoteado pelos cavalos. Mais tarde, quando tentaram enterrá-la, só restavam o crânio, as mãos e os pés, exatamente como Elias havia profetizado. Um destino brutal para uma mulher que viveu pelo poder e pela manipulação. Tragicamente morreu jogada de uma janela, e cães devoraram seu corpo. Segunda pior mulher da Bíblia, Dalila, e sua história esta em Juízes 16. Dalila foi uma mulher que derrubou um gigante. Entre as muitas figuras marcantes da Bíblia, Dalila se destaca como um exemplo clássico de sedução, traição e ambição. Seu nome carrega uma aura de mistério. Ao longo dos séculos, virou sinônimo de engano e artimanha. Mas será que sua história se resume apenas a uma mulher que traiu um homem forte? Vamos mergulhar nesse relato repleto de reviravoltas e entender como uma única escolha pode mudar o curso da história. Vamos começar pela chegada de Dalila na vida de Sansão. Sansão era um homem notável, não apenas pela força sobre-humana, mas pelo chamado que carregava desde o nascimento. Escolhido para ser um juiz em Israel, ele havia feito um voto nazireu, o que significava que certos compromissos deveriam ser mantidos, como não beber vinho, não tocar em nada impuro, o mais famoso de todos, nunca cortar os cabelos. Mas, como todo ser humano, Sansão tinha suas fraquezas, e sua maior delas era o fascínio por mulheres. E foi assim que Dalila apareceu. Sua origem não é muito clara, mas tudo indica que era uma mulher filisteia ou, pelo menos, alguém influenciado por eles. O que se sabe com certeza é que Sansão se apaixonou perdidamente. Quem nunca ouviu falar de uma paixão cega, que faz alguém perder o bom senso? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. Avançando na história bíblica sobre Dalila, vamos falar sobre sua traição comprada. Os líderes filisteus viram nessa relação uma oportunidade de ouro. Afinal, derrotar Sansão pela força não estava dando certo. O jeito era encontrar seu ponto fraco. Para isso, ninguém melhor do que a mulher que ele amava. Então, ofereceram uma recompensa generosa para que Dalila descobrisse o segredo de sua força. Agora, pare um momento e pense: o que leva alguém a trair uma pessoa que confia plenamente? Seria apenas o dinheiro? Poder? Medo? Talvez um pouco de tudo. Dalila aceitou a proposta e começou sua missão. Mas Sansão não entregaria seu segredo tão facilmente. Jogando de forma manipuladora, a primeira tentativa de Dalila foi direta. Perguntou de onde vinha a força de Sansão. Ele, esperto, mentiu. Disse que, se fosse amarrado com 7 tendões frescos de animais, perderia sua força. Ela contou aos filisteus, que o prenderam desse jeito. Mas, ao ser acordado, ele rompeu as amarras como se fossem fios de linha. Dalila não desistiu. Tentou de novo, e de novo. Usou cordas novas, depois pediu para que ele trançasse seus cabelos em um tir, e todas as vezes o resultado foi o mesmo. Os filisteus invadiam, e Sansão escapava com facilidade. Mas Dalila sabia que tinha algo ali, algo que ele estava escondendo. Então, veio a cartada final. Chorou, insistiu, fez drama. Disse que se ele realmente a amasse, não esconderia nada. Quem nunca viu alguém pressionado emocionalmente a ceder? E foi isso que aconteceu. Sansão, exausto, revelou seu maior segredo. Sua força estava nos cabelos, pois fazia parte de sua aliança com Deus. E então como Dalila conseguiu realizar a queda do homem mais forte da Bíblia? Dalila percebeu que, dessa vez, Sansão falava sério sobre seu segredo. Esperou até que Sansão dormisse,
chamou um homem para cortar seus cabelos. Quando os filisteus chegaram, ele não teve mais forças para reagir. Foi capturado, teve os olhos arrancados e foi levado como escravo. Tudo porque confiou em quem não deveria. E Dalila? Sua história termina nesse ponto. A Bíblia não menciona seu destino, mas o estrago estava feito. Sansão, o homem mais forte de Israel, agora era um prisioneiro, reduzido a uma sombra do que foi um dia. Que lições podemos aprender com a história de Dalila, uma das piores mulheres da Bíblia, que deixou marcas milenar? Dalila poderia ter sido apenas mais uma mulher na vida de Sansão, mas suas escolhas mudaram o destino dele e de toda uma nação. Sua história é um lembrete poderoso de como manipulação, traição e ambição podem destruir até os mais fortes. Quantas vezes alguém confia na pessoa errada e paga um preço alto por isso? Mais do que uma vilã, Dalila representa um perigo real e comum, o de se deixar levar pelos próprios interesses sem medir as consequências. No final das contas, não foi apenas Sansão que perdeu, mas todos ao redor dele. Uma lição que, até hoje, ressoa nos corações de quem já passou por algo parecido. Como morreu Dalila, a segunda pior mulher da Bíblia? A Bíblia não menciona como Dalila morreu ou o que aconteceu com ela depois da traição a Sansão. Diferente de Jezabel, cujo fim trágico é detalhado nas Escrituras, Dalila simplesmente desaparece da narrativa após entregar Sansão aos filisteus. Podemos especular sobre seu destino. Teria ela sido recompensada pelos filisteus e vivido uma vida confortável? Ou talvez tenha caído em desgraça depois que Sansão, em seu último ato de força, destruiu o templo de Dagon, matando milhares de filisteus? Não há registros, deixando sua história aberta à imaginação. O silêncio da Bíblia sobre seu fim pode ser interpretado como um lembrete de que traições podem levar ao esquecimento e à irrelevância. Diferente de Sansão, cuja história é lembrada como uma trajetória de redenção e sacrifício, Dalila não teve um legado além de seu ato de engano. Terceira pior mulher da Bíblia, Atália, cuja história está no livro de 2 Reis capítulo 11 e em 2 Crônicas capítulo 22 e 23. Atália foi uma rainha impiedosa que tentou exterminar toda a linhagem real de Judá para se manter no poder. Ela governou por 6 anos até ser deposta e executada. Atália é uma dessas figuras bíblicas que parecem ter saído de uma trama digna de um romance histórico. Filha de Acabe e Jezabel, seu nome já carregava um peso considerável. Afinal, sua mãe ficou marcada como uma das rainhas mais perversas de Israel. Como diz o ditado, a fruta não cai longe do pé, e Atália provou que essa máxima se aplicava bem a ela. Tudo começa quando seu filho, Acasias, assume o trono de Judá. Porém, seu reinado foi curto, pois encontrou a morte nas mãos de Jeú, que estava determinado a eliminar a linhagem de Acabe. É nesse momento que Atália revela sua faceta mais ambiciosa. Com a fúria de uma leoa protegendo seu território, decide agir de maneira drástica, exterminar toda a descendência real de Judá para garantir que ninguém mais ameace seu poder. Aí vem a reviravolta digna de um filme de suspense. Enquanto Atália acredita ter eliminado todos os herdeiros, um bebê escapa desse massacre, Joás. O pequeno foi salvo por sua tia Jeuzeba, que o esconde no templo, sob os cuidados do sacerdote Joiada. Durante 6 anos, Atália reina sobre Judá, mantendo-se no poder com mão de ferro. Mas como todo segredo um dia vem à tona, chega o momento da virada. Joiada, percebendo que era hora de agir, organiza uma conspiração para derrubar a rainha usurpadora. Ele reúne os principais líderes militares e sacerdotais, revelando que o legítimo herdeiro ao trono estava vivo. O plano se desenrola com precisão. No dia da coroação de Joás, Atália escuta o clamor do povo e corre até o templo. Quando se dá conta do que está acontecendo, sua indignação explode. Mas já era tarde demais. E como morreu a terceira pior mulher da Bíblia? A morte de Atália foi tão dramática quanto seu reinado. Depois de 6 anos governando Judá com mão de ferro, ela foi surpreendida por uma reviravolta que mudaria tudo. Quando o sacerdote Joiada decidiu que era hora de revelar a verdade sobre o verdadeiro herdeiro ao trono Joás. Fez um movimento cuidadosamente planejado,
reunindo líderes militares, sacerdotes e o povo para coroar Joás no templo. A cena foi intensa. O jovem rei foi ungido, e o som das trombetas ecoou pelos corredores sagrados. O povo, tomado por uma mistura de alívio e entusiasmo, começou a aclamar o verdadeiro rei, rompendo anos de silêncio forçado. Atália, ao ouvir o clamor, correu para o templo. Imaginem o susto. Ela se deparou com a visão de um menino coroado e uma multidão celebrando. Descontrolada, gritou com toda a força: traição! Traição! Mas o destino já estava selado. Os guardas, sob ordens de Joiada, avançaram contra ela. No entanto, havia um detalhe crucial: a execução não poderia ocorrer dentro do templo, pois seria um sacrilégio derramar sangue naquele lugar santo. Então, a arrastaram para fora, conduzindo-a pelo caminho dos estábulos reais. Foi ali, nos arredores do palácio, que Atália encontrou seu fim. Golpeada pelas espadas dos guardas, caiu sem poder, sem trono, sem ninguém para lamentá-la, ela foi executada. Assim terminou a história da única mulher que governou Judá sozinha. Seu desejo insaciável de poder a levou a caminhos sombrios, mas, no fim, a justiça prevaleceu. A trajetória dela serve como um lembrete de que o poder sem legitimidade e sustentado pelo medo tem prazo de validade. O que parecia uma vitória absoluta tornou-se um exemplo de que ninguém é invencível diante da verdade. Assim termina a história de uma das rainhas mais impiedosas da Bíblia. Seu reinado foi uma tentativa desesperada de se manter no poder, mas a justiça acabou prevalecendo. Se há uma lição clara nessa narrativa, é que a ambição desmedida pode até garantir sucesso temporário, mas nunca sustenta um legado duradouro. A trajetória de Atália ecoa na história como um exemplo do que acontece quando alguém tenta manipular o destino para seu próprio benefício, sem considerar as consequências. Quantas vezes a ganância já derrubou pessoas que pareciam inabaláveis? O poder, quando mal utilizado, pode se transformar em uma armadilha. E Atália foi uma das maiores provas disso. O interessante é que, apesar de sua tirania, sua história serve como um lembrete sobre como as coisas podem mudar inesperadamente, mesmo quando tudo parece estar sob controle. No final das contas, a soberania de Deus se manifesta nos momentos mais improváveis. Joás, o bebê que deveria ter sido eliminado, tornou-se o rei que restaurou a aliança com o Senhor e trouxe renovação para Judá. Enquanto isso, o nome de Atália ficou marcado na história como um alerta sobre os perigos da sede de poder descontrolada. Afinal, quem planta ventos, colhe tempestades. Quarta pior mulher da Bíblia, Herodias, sua história se encontra em Mateus 14 e Marcos 6. Segundo a Bíblia, Herodias foi a esposa de Herodes Antipas e teve um papel crucial na execução de João Batista. Ela se irritou com João por condenar seu casamento incestuoso e manipulou sua filha Salomé para pedir a cabeça do profeta como recompensa por uma dança. Herodias é uma daquelas personagens bíblicas que parecem ter saído diretamente de um drama cheio de intrigas e reviravoltas. Seu nome pode não ser tão lembrado quanto de outras figuras da época, mas sua história é daquelas que deixam qualquer um boquiaberto. Ambição, vingança e uma dança que marcou para sempre sua trajetória são apenas alguns dos elementos que compõem esse enredo digno de um roteiro cinematográfico. Tudo começa com seu casamento. Herodias era casada com Herodes Filipe, mas decidiu romper essa união para se casar com outro homem poderoso, Herodes Antipas, seu cunhado. Isso, por si só, já era motivo de polêmica. Afinal, essa relação era vista como inadequada, principalmente por João Batista, o profeta destemido que não hesitou em denunciar a situação. E foi aí que o problema começou. João Batista não era do tipo que ficava calado diante da injustiça. Suas palavras foram diretas e cortantes: aquele casamento era errado. A postura firme do profeta incomodou profundamente Herodias, que passou a vê-lo como uma ameaça. Para alguém como ela, que não estava acostumada a ser desafiada, ter um homem público apontando o dedo para sua vida pessoal era inaceitável. O ressentimento cresceu, e ela começou a tramar sua vingança. A oportunidade perfeita apareceu durante um grande banquete oferecido por Herodes Antipas. A filha de Herodias, Salomé,
foi convocada para dançar diante dos convidados. Sua apresentação foi tão envolvente que Herodes, embriagado pelo momento, prometeu conceder qualquer desejo da jovem. Influenciada pela mãe, Salomé fez um pedido macabro: a cabeça de João Batista em um prato. Imagine a cena: a sala repleta de convidados, o rei preso entre a palavra dada e o desconforto evidente, e Herodias, triunfante, sabendo que finalmente se livraria do profeta incômodo. Herodes, apesar de relutar, ordenou a execução. Pouco depois, a cabeça de João Batista foi entregue à jovem, que a levou até sua mãe. Um desfecho sombrio para uma história de vingança alimentada por orgulho e ressentimento. O mais curioso é que Herodias teve tudo o que queria: poder, influência e o silêncio de quem a criticava. Mas, como acontece com quem constrói seu destino sobre alicerces frágeis, sua sorte não durou para sempre. Mais tarde, ela e Herodes Antipas foram exilados, terminando seus dias longe do luxo e da influência que tanto valorizavam. E como morreu a quarta pior mulher da Bíblia? A morte de Herodias não foi marcada por glória ou retribuição. Afastada da corte e do poder que tanto almejou, passou seus últimos anos no esquecimento e na humilhação. Segundo algumas tradições, ela teria morrido no exílio, ao lado de Herodes Antipas, consumida pelo arrependimento e pela dura realidade de um destino que não poderia controlar. O fim dela serve como um lembrete de que a ambição desenfreada pode levar a um desfecho amargo. A história de Herodias prova que o preço do orgulho e da vingança pode ser alto demais para se pagar. A trajetória de Herodias é um lembrete de como a obsessão pelo poder e pela reputação pode levar a decisões trágicas. Quantas vezes o orgulho já cegou pessoas que, no fim, acabaram perdendo tudo? O destino dela prova que, por mais que alguém tente controlar a narrativa, a verdade sempre encontra uma maneira de prevalecer. O eco de suas escolhas ressoa até hoje, como um aviso sobre os perigos de agir movido apenas pelo desejo de vingança. A quinta pior mulher da Bíblia não tem nome. É conhecida em Gênesis 19 como a mulher de Ló. A história da mulher de Ló é daquelas que ficam gravadas na memória, não só pelo desfecho trágico, mas pelo peso simbólico que carrega. Imagine o cenário: uma cidade mergulhada no caos, onde a corrupção e a maldade se tornaram o estilo de vida. Sodoma e Gomorra estavam prestes a ser destruídas, e uma família recebeu a chance de escapar. Só havia uma condição: não olhar para trás. Os anjos chegaram à casa de Ló com uma mensagem urgente. A cidade estava condenada, e não havia mais tempo a perder. A ordem era clara: sair imediatamente e seguir em frente. Em meio à correria e ao pavor, a mulher de Ló, cujo nome nem é mencionado nos textos bíblicos, tomou o caminho da fuga junto com o marido e as filhas. Mas algo dentro dela a impedia de seguir adiante sem se despedir do que estava deixando para trás. E então aconteceu. Em um momento de hesitação, virou o rosto para ver a cidade que fora sua casa, talvez movida pela saudade, pela incredulidade ou até pelo apego ao passado. Foi sua última ação. No instante em que olhou para trás, transformou-se em uma estátua de sal. Um fim tão rápido quanto inesperado, deixando uma imagem forte e inesquecível. Mas será que foi apenas uma punição divina ou há algo mais profundo nessa história? Quantas vezes a gente fica preso ao que já passou, incapaz de seguir adiante por medo do desconhecido? O episódio da mulher de Ló vai além da literalidade do castigo. Ele fala sobre a dificuldade de deixar certas coisas para trás, sobre como o apego ao passado pode nos paralisar, impedir de avançar e nos transformar em meros espectadores da vida. Olhando bem, quem nunca sentiu essa tentação? Seja um relacionamento que já não faz sentido, um emprego que não traz mais felicidade ou até hábitos que não servem mais. A vontade de olhar para trás e reviver o que já foi é quase instintiva. Mas a história dessa mulher serve como um lembrete de que, às vezes, seguir em frente exige não apenas coragem, mas uma decisão firme de não se prender ao que já não faz parte do presente. A figura dela permanece como um símbolo poderoso da importância de confiar no futuro e deixar o passado onde ele pertence. Afinal, se a estrada está aberta à frente, por que insistir em ficar parado olhando pelo retrovisor? Embora não tenha um nome registrado,
a mulher de Ló é lembrada por sua desobediência a Deus. Ao fugir da destruição de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás, desobedecendo a ordem de Deus, e foi transformada em uma estátua de sal. Sexta pior mulher da Bíblia, Zeres, a mulher que incentivou a queda do próprio marido. Algumas pessoas entram na história sem grande destaque, mas suas ações influenciam eventos de forma surpreendente. Esse é o caso de Zeres, esposa de Amã, uma mulher que aparece de maneira discreta no livro de Ester, mas cujo conselho teve um peso tremendo no destino do marido. Já ouviu falar dela? Talvez não seja tão lembrada quanto Jezabel ou Dalila, mas seu papel nos bastidores do palácio persa foi crucial. Qual o papel de Zeres na história de Amã? Amã era um homem poderoso na corte do rei Assuero, Xerxes, ocupando uma posição de prestígio como conselheiro real. No entanto, seu orgulho foi ferido quando Mardoqueu, um judeu fiel a Deus e tio de Ester, se recusou a se curvar diante dele. Tomado pelo ódio, Amã não queria apenas punir Mardoqueu, mas exterminar todo o povo judeu. Foi nesse momento que Zeres entrou em cena. Segundo a Bíblia em Ester 5 versículo 14, a narrativa conta que, ao ver o marido frustrado e indignado, ela e os amigos sugeriram uma ideia aparentemente brilhante: construir uma forca de 22 metros de altura, 50 covados, e pedir ao rei permissão para enforcar Mardoqueu nela. Assim, Amã poderia se livrar do inimigo e desfrutar do banquete preparado por Ester sem preocupações. Agora, pare e pense: quem nunca deu um conselho sem imaginar as consequências? Quem já não sugeriu algo no calor da emoção, sem avaliar o impacto real? Zeres, talvez, tenha agido apenas como muitas pessoas fazem ao querer apoiar um ente querido. Mas, no caso dela, a sugestão não foi apenas um conselho ruim, foi um passo decisivo para a ruína da própria família. O desfecho irônico e trágico. O plano parecia perfeito, mas a história deu uma reviravolta inesperada. Naquela mesma noite, o rei Assuero teve insônia e decidiu revisar os registros do reino. Neles, descobriu que Mardoqueu havia salvado sua vida tempos antes, denunciando um complô de assassinos. O rei, então, decidiu honrá-lo. Quem foi chamado para organizar essa homenagem? Ironia do destino, o próprio Amã. Imagine a cena: o homem que arquitetava a morte de Mardoqueu teve que conduzi-lo pelas ruas da cidade, proclamando sua honra. Para alguém tão orgulhoso, essa humilhação foi um golpe profundo. Ao voltar para casa, Amã contou o ocorrido à esposa e aos amigos. Em Ester 6 versículo 13 a Bíblia diz que as palavras de Zeres mudaram drasticamente. Antes confiante, ela agora declarou que, se Mardoqueu era de fato judeu, então Amã certamente cairia diante dele. Ou seja, a mesma mulher que o encorajou a erguer a forca foi aquela que, no momento da adversidade, reconheceu que a queda do marido era inevitável. Pouco depois, o pior aconteceu. No banquete preparado por Ester, a rainha revelou ao rei que o povo judeu estava sob ameaça por causa das ordens de Amã. Assuero, furioso, condenou o vilão à morte. E onde ele foi enforcado? Exatamente na forca que ele mesmo havia mandado construir para Mardoqueu, conforme a Bíblia diz em Ester 7 versículo 10. O destino não poderia ser mais cruel. A Bíblia não menciona diretamente a morte de Zeres. Depois de aconselhar Amã a construir a forca para Mardoqueu e ver a queda do marido, sua história desaparece do relato bíblico. No entanto, com a execução de Amã na forca que ele mesmo mandou construir, a lógica sugere que sua família também pode ter enfrentado um destino sombrio. Isso porque, segundo as leis persas, quando um conspirador caía em desgraça, sua família frequentemente sofria o mesmo destino. Segundo a palavra de Deus em Ester 9, versículos 13 e 14 menciona que os 10 filhos de Amã foram enforcados, cumprindo a sentença contra sua casa. Embora Zeres não seja citada, é possível que tenha sido punida junto com os filhos ou, em um cenário alternativo, tenha vivido o restante de seus dias carregando o peso da queda de sua família. Se sobreviveu, pode-se imaginar uma vida de vergonha e arrependimento, vendo a destruição que um simples conselho impulsivo ajudou a desencadear. Um destino triste para alguém que, por alguns momentos de influência, viu sua família ser apagada da história.
Que lições aprendemos com uma mulher que esteve nos bastidores? Zeres não foi uma rainha, nem teve um papel de liderança. No entanto, sua influência sobre Amã foi marcante. A história dela levanta algumas questões interessantes. Quais conselhos estão sendo dados dentro de casa? Quais palavras estão sendo ditas para aqueles que enfrentam frustrações? É fácil apontar o dedo para Zeres e classificá-la como uma mulher má, mas, na verdade, quantas vezes atitudes semelhantes acontecem no dia a dia? Quantos incentivam o orgulho, o rancor e a vingança, achando que estão apenas apoiando alguém próximo? Pequenas palavras, em momentos-chave, moldam grandes desfechos. No final, a ironia da vida pegou Zeres de surpresa. O conselho que parecia estratégico levou à destruição de sua família. Um exemplo poderoso de como palavras podem construir ou arruinar destinos. Afinal, será que toda sugestão impulsiva merece ser seguida? Fica a reflexão. E como a sétima pior mulher da Bíblia temos, Safira, quando a mentira custa caro. Algumas histórias da Bíblia deixam qualquer um arrepiado, e a de Safira, narrada em Atos 5 dos versículo 1 ao 11, é um desses relatos que fazem pensar duas vezes antes de agir sem integridade. Ao lado do marido, Ananias, ela protagonizou um episódio que serve como um alerta poderoso sobre as consequências da desonestidade, especialmente quando se trata de enganar a Deus. O contexto da história de Safira, a sétima pior mulher da Bíblia. A igreja primitiva estava em pleno crescimento. Os primeiros seguidores de Jesus viviam em comunhão, compartilhando seus bens e ajudando uns aos outros. Muitos vendiam suas propriedades e entregavam o dinheiro aos apóstolos para que fosse distribuído entre os necessitados. Entre essas pessoas, um homem chamado Barnabé se destacou ao vender um campo e doar toda a quantia arrecadada. Foi aí que Ananias e Safira entraram na história. Eles também venderam uma propriedade, mas decidiram reter parte do dinheiro e entregar apenas uma parte aos apóstolos, fingindo que aquela era a quantia total. Parecia um plano simples, um pequeno detalhe que ninguém perceberia. Mas será que realmente dava para enganar Deus? A mentira revelada. Ananias foi o primeiro a levar o dinheiro aos apóstolos. Pedro, porém, cheio do Espírito Santo, imediatamente percebeu a fraude e o confrontou, como a Bíblia diz em Atos 5 versículo 3. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do dinheiro da venda do terreno? O choque deve ter sido imenso. Ananias não teve tempo para se justificar, ele caiu morto ali mesmo. A cena foi tão impactante que os jovens da igreja rapidamente o levaram para fora e o enterraram. 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido, Safira chegou. Se tivesse tido a chance, teria agido diferente? Teria confessado? Infelizmente, a mentira já estava enraizada, e quando Pedro perguntou sobre o valor da venda, ela repetiu a história inventada. A resposta do apóstolo foi direta e assustadora, como a Bíblia diz em Atos 5 versículo 9. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja! Os pés dos que sepultaram seu marido estão à porta, e eles a levarão também. Naquele instante, Safira morreu de forma trágica e instantânea, como descrito em Atos 5. Os jovens a carregaram e a enterraram ao lado do marido. Sua morte não foi causada por violência humana, mas sim um juízo direto de Deus. O evento gerou grande temor entre os cristãos e serviu como um aviso sobre a seriedade de agir com desonestidade diante de Deus e da comunidade de fé. Assim como o marido, foi levada e sepultada. O resultado? Um grande temor tomou conta da igreja e de todos que ouviram essa história. O que a história de Safira ensina? É difícil ler esse relato sem sentir um calafrio. Afinal, quem nunca contou uma meia-verdade para parecer melhor aos olhos dos outros? Quem nunca tentou ocultar um detalhe aqui ou ali para se sair bem em uma situação? A questão não era apenas sobre dinheiro, mas sobre hipocrisia e a tentativa de enganar Deus. Safira e Ananias não eram obrigados a doar nada. O problema foi a intenção por trás do gesto. Queriam reconhecimento e prestígio sem o compromisso real de sacrifício. Fingiram generosidade quando, na verdade, estavam apenas representando um papel.
Quantas vezes algo parecido acontece? Pessoas que fazem boas ações, mas por status. Gente que quer parecer piedosa, mas no fundo busca aplausos. A história de Safira deixa claro que Deus não se impressiona com aparências, mas com a verdade que há no coração. No fim das contas, a mentira deles não enganou ninguém, apenas selou um destino trágico. Talvez, se Safira tivesse tomado uma decisão diferente e confessado, a história tivesse outro desfecho. Mas ela seguiu o mesmo caminho do marido e pagou um preço altíssimo. Fica a lição: nem toda oportunidade de enganar é uma vantagem. Algumas podem custar muito mais do que se imagina. Essas mulheres são lembradas na Bíblia por ações egoístas, cruéis ou desobedientes, servindo de exemplo de atitudes a serem evitadas. Para encerrar este vídeo sobre as 7 piores mulheres da Bíblia: Jezabel, Dalila, Atália, Herodias, a mulher de Ló, Zeres e Safira, fica uma reflexão importante. Suas histórias não são apenas relatos do passado, mas advertências sobre ambição desmedida, traição, crueldade, mentira e desobediência. Cada uma, à sua maneira, tomou decisões que tiveram consequências devastadoras, não apenas para elas, mas para aqueles ao seu redor. Que possamos aprender com seus erros e buscar escolhas que construam, em vez de destruir. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aproveite e assista também ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Deus abençoe.